Ele recusou um prato de comida a um pobre menino faminto. Anos depois, o homem ficou chocado ao vê-lo. Em São Paulo, vivia uma família bastante humilde. O chefe da família, chamado Carlos, trabalhava como vendedor nas ruas. A mãe, chamada Márcia, acompanhava o marido para limpar os vidros do carro nos semáforos da cidade. Com isso, o casal tentava juntar algum dinheiro para conseguir comida para aquele dia, pois existiam dias que eles não conseguiam o suficiente nem para comer. O filho Davi, com seus 8 anos, vivia o dia a dia sobrevivendo nas ruas da capital. Carlos e Márcia, por falta de qualificação e estudo, não conseguiam empregos, ou nem mesmo uma entrevista, pois toda vez que Carlos era convidado para uma entrevista, as empresas rejeitavam o rapaz por causa do seu nível acadêmico, pois ele só tinha até o 3º ano do ensino fundamental, e em outros casos, devido às suas roupas, nem o deixavam passar pela porta. Infelizmente, para algumas pessoas, a aparência é mais importante do que o interior. Mas apesar de tudo, eles estavam felizes juntos, pois sempre tiveram um ao outro. O chefe da família, mesmo sem dinheiro, com seus esforços e sempre colocando Deus em primeiro lugar, trazia um pouco de comida para seu filho. Mesmo que fosse um pedaço de pão, ele nunca foi para a cama com fome. Embora Márcia e Carlos, às vezes, não comiam o dia todo. Diante de todo esse ambiente limitado, Márcia tinha capricho com sua casa e seus móveis humildes. O local de moradia da família sempre estava limpo. Ela sempre repetia para seu filho as mesmas palavras que aprenderá com sua mãe: uma pessoa pode ser pobre, e ainda assim limpo. Num fatídico dia, a família inteira estava indo em direção a um semáforo onde faziam as suas vendas, e lavavam vidros dos carros, quando um motorista embriagado avançou o sinal em que a família estava, e quando Carlos percebeu que o caminhão atropelaria a família inteira, empurrou o garoto para evitar a colisão contra o veículo. Infelizmente, o caminhão atropelou Carlos e Márcia, e graças à reação do seu pai, Davi sobreviveu. Diante do ocorrido, o motorista do caminhão não prestou socorro, e fugiu. Ele nunca mais foi encontrado. Por sua irresponsabilidade, como consequência disso, deixou o garoto sem os pais. Devido ao acidente trágico, Davi ficou sozinho, e graças ao exemplo que os pais lhe deram em vida, ele se levantava todos os dias, e saía para trabalhar nas ruas. Ele tinha uma convicção que ele nunca morreria de fome, mesmo diante de tantos desafios. Diante disso, um dia, ele carregava um saco de balas que uma senhora gentilmente comprou para ele vender, a fim de conseguir moedas para comer. Ele foi até a porta de uma casa grande e muito bonita com um grande jardim, onde um homem estava brincando com seu filho, que tinha menos de 9 anos. Davi observava como eles brincavam, e se recordava dos seus pais que estavam no céu acompanhando seu filho naquele momento. Depois de algum tempo, Davi foi até a porta dessa casa e gritou: "Senhor, quer comprar um doce para o seu filho?" O homem chamado Heitor respondeu: "Não, obrigado, não queremos." Davi insistiu mais uma vez, porque não tinha vendido nada e estava escurecendo. Então, ele perguntou ao rapaz: "Senhor, se não for incômodo, já que você não quer doce, você não tem nenhuma comida para mim? Estou com fome porque não vendi nada durante todo o dia, e está escurecendo." Heitor era um homem muito arrogante, acreditava que as pessoas que pediam dinheiro ou moravam na rua, eram todos viciados, e com isso, as doações adquiridas usavam para consumo de substâncias ilícitas. Dessa forma, ele respondeu ao menino faminto: "Não tenho comida para dar. Se esta vida o tocou, isso não é problema meu. Por favor, saia agora." Quando o garoto estava saindo do local, o homem exclamou: "Vai pedir comida para o seu pai e sua mãe, eles que têm a obrigação de alimentá-lo." Com isso, o jovem, quando escutou as palavras, imediatamente, lembrou de seu pai e daquele fatídico dia do incidente com o veículo. Nisso, com os olhos cheios de lágrimas e bastante triste, o menino se virou e respondeu ao homem: "Senhor, não deveria ser assim. Se estou pedindo comida é porque estou com muita fome. Acredite, não estaria pedindo comida se meus pais estivessem vivos." Depois dessas palavras, a criança faminta saiu do local. As palavras de Davi não tiveram efeito em relação a Heitor, pois ele nem se abalou quando ele falou:
Para ele, nada aconteceu. Naquela noite foi a primeira vez que o garoto foi dormir de barriga vazia. Depois de alguns anos, Davi se tornou um jovem que, apesar de pobre, procurava ser bem cuidado com as poucas coisas que havia conquistado. Aos 16 anos, organizava suas roupas, mesmo que elas estivessem gastas, mas sempre estavam limpas. Um dia, quando chegou a uma grande casa para vender seus doces, um senhor idoso saiu e perguntou ao jovem se precisava de algo. Com isso, o menino perguntou se ele gostaria de comprar algo. Então, o idoso perguntou: garoto, por que você está vendendo nas ruas? Você não deveria estar na escola? Davi respondeu: não, senhor, moro sozinho, e o tempo livre que tenho é para conseguir comida vendendo meu produto. O idoso ficou emocionado e continuou falando com ele, inclusive até o convidou para entrar e comer algo. Aquele idoso, vendo a sinceridade daquele menino, disse: você não gostaria de vir trabalhar comigo? Esta casa é grande demais para mim sozinho. Além disso, preciso de um amigo para me ajudar com o jogo de cartas, e também com a grama. Eu proponho que você venha morar comigo, vou dar-lhe comida, onde dormir e algum dinheiro para que possa viver bem. Davi olhou para o Senhor, e viu bondade no seu coração. Logo, respondeu: claro que sim, eu aceito o convite. Então o tempo passou, Davi ajudava ao Senhor todos os dias. Em troca disso, o Senhor Augusto ajudou o garoto a estudar à noite. Quando o garoto se tornou um homem formado, ele cuidava do idoso como se fosse um membro da família. Ele completou o ensino fundamental e médio com bastante dedicação. Seu Augusto, vendo a perseverança do jovem, pagou uma universidade particular de medicina para Davi, pois o idoso queria que ele tivesse um futuro digno. Alguns anos depois, no dia da formatura, Davi fez uma homenagem ao Senhor que lhe deu uma casa, um futuro e uma amizade, dizendo ao Senhor Augusto o quanto ele era grato por tudo aquilo que ele havia feito por ele, e que nunca ele esqueceria aquele gesto. Alguns anos se passaram, Davi se tornou um grande médico na sua área, e extremamente conhecido pelos seus colegas e pela administração do hospital. Num determinado dia de trabalho no hospital, Davi estava de plantão quando chegou um homem em estado grave, porque havia ocorrido um acidente de trânsito onde o carro do homem colidiu e capotou. O motorista chegou ao hospital de ambulância em estado bastante delicado. Davi ficou olhando para aquele homem que tinha um rosto familiar para ele. Ele começou a analisar e pensar sobre quem poderia ser. E ele se lembrou daquele homem que uma vez o tratou mal quando criança, e lembrou de seus pais de uma forma não muito agradável. Como a vida te ensina por linhas tortas, estou falando de Heitor, aquele ser desprezível que maltratou aquele garoto e que neste momento, estava ali na sua frente, entre a vida e a morte. Davi, como um grande profissional, deixou de lado o passado, e iniciou os protocolos médicos para não deixar aquele homem partir. Depois de algumas horas, e muitas cirurgias, a vida daquele homem havia sido salva pelas mãos de Davi e por toda a equipe médica. Uma semana se passou, e Davi visitava o quarto do hospital para ver como estava Heitor. Certo dia, quando veio visitá-lo, Heitor, que já estava consciente, perguntou: foi você que fez a minha cirurgia? Ele respondeu: sim, fui eu que o salvei. Heitor agradeceu e Davi disse: eu fiz o meu papel como médico, mas tenho certeza que você não lembra mais de mim. Quando Davi mencionou o que aconteceu anos atrás naquele fatídico dia, a expressão do homem mudou completamente. Heitor se lembrou daquele evento, e começou a chorar de vergonha, pois o menino que ele negou um prato de comida, tornou-se um excelente médico que salvou a sua vida. Quando Davi chegou em casa, e contou ao Senhor Augusto, ele ficou muito orgulhoso dele, e disse: meu filho, você mostrou a ele que o mal é pago com bondade. Tenho certeza que os seus pais estão orgulhosos de você. Enfim, amigas e amigos, chegamos ao final da história. Você acha que Davi teve a atitude correta? Você teria realizado a cirurgia ou repassado para outro médico? Deixe o seu comentário abaixo. Se você gostou do vídeo, e ainda não é inscrita no canal, inscreva-se e ative as notificações para as próximas histórias. Muito obrigado!
e até a próxima história.